Gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula, a aula do nosso curso das 7 leis e suas ramificações. E hoje nós estamos entrando na aula de número 14. Estamos na primeira lei, que é a lei de Avodah Zarah, quarta disciplina. E hoje estamos chegando a mais uma ramificação. Lembrando que até aqui, vamos recapitular algumas coisas. Nós já vimos as 10 ramificações de Aaron Lichtenstein no seu livro The Seven Laws of Noah. Depois nós vimos mais 3 ramificações codificadas pelo Rambam, o Maimônides. E agora nós vamos continuar e dessa vez nós estamos nos baseando no Urema Mifano, né? Urema Mifano, em seu livro Asara Ma'amarot. E aqui nós vamos ver que ele codificou da 14 a 19. Na verdade, ele também citou aquelas que os autores anteriores também citaram, mas como os autores anteriores não citaram essas que a gente vai abordar agora, somente ele acabou citando, que nós vamos então trabalhar com aquilo que não foi abordado ainda, conforme nós já falamos sobre os critérios a respectivo das ramificações. Então, o conceito que o Urema ele vai abordar é muito em torno de que é o conceito da feitiçaria, é a proibição da feitiçaria. Na verdade, a gente vai abordar vários tipos de feitiçaria. A proibição a respeito da idolatria, ela consiste de alguns pontos. Vamos lá, vamos estar falando sobre isso. Entre isso, a idolatria propriamente dita, né, que é a idolatria do ídolo, da imagem, de fabricar uma imagem, de se curvar uma imagem, de adorar uma imagem, de comercializar uma imagem, de prestar culto a uma imagem, desde a proibição de você criar uma religião, né? Que é a proibição da pessoa, por exemplo, criar práticas, livros sagrados, ter livros sagrados, aliás, criar, inventar livros sagrados, aquela também, a pessoa, por exemplo, geralmente essa prática é ligada a falsa profecia, a falsos intitulados, né? Falsos líderes em geral espirituais e por aí vai. E existe a terceira parte, da qual é a proibição de que essa terceira parte? É a proibição da feitiçaria, que também está no conceito de Avodah Zarah, que é a proibição de feitiçaria, né, que é algo proibido pela Torá a respeito da adoração e entra também dentro de Avodah Zarah. Como eu já disse para vocês uma coisa muito importante, quando a gente fala Avodah Zarah, que é a proibição da idolatria, que nós chamamos proibições de idolatria, no entanto, o conceito de idolatria pela Torá é o conceito de Avodah Zarah, é o conceito de serviço estranho. É um serviço, é uma prática, é um culto ou algo que não foi ordenado pelo Eterno. Ou muitas vezes algo que foi até proibido por ele, conforme nós vamos ver em todas as proibições concernente à proibição da feitiçaria. Então a feitiçaria, ela vai ter vários tipos de feitiçaria, tá? E feitiçaria não é uma prática única de feitiçaria. Existem vários modelos de feitiçaria. Dentre desses vários modelos, o primeiro que nós vamos começar abordando é a proibição da clarividência. O que é a clarividência? É o que nós vamos estar vendo aqui. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, está escrito: não se achará entre vós adivinho. Deuteronômio 18, 10, ele tem uma lista de várias práticas proibidas. E aí você vai achar lá algumas dentre elas e você vai ver que vai encontrar a proibição, por exemplo, de vários modelos de feitiçaria. Então, aqui está se falando o seguinte: não revelar coisas ocultas ou prever o futuro. A proibição aqui é de prognóstico, daquele que diz o que vai acontecer
antes que tal coisa aconteça, ou diz que isso vai surgir, não vai, atividades psíquicas, como por exemplo, controle extrasensorial, tá? Controle extrasensorial é proibido também. Qualquer forma de controle extrasensorial, de controle psíquico, de usar a mente das pessoas, ou então de fazer até mesmo qualquer truque, né? Qualquer truque, até mesmo emotivo, tá? Experiências emotivas em geral, que possa levar a transes ocultos e tudo mais. Então aqui os praticantes dessas práticas, alguns são realmente acontece. A Torá não é a Torá, ela não vai negar, tá? Que ocorra adivinhações e concretize. Não, a Torá não nega isso. A Torá te limita, ela te dá um limite até onde você pode ir. Dentro desse limite, você não pode acessar essas práticas. Mas não acessar não significa que elas não existam. Elas existem, né? Algumas existem, outras, no entanto, além de não serem realmente práticas de adivinhação propriamente dizendo, outras são fraudes. São pessoas que realmente ganham dinheiro das pessoas com fraudes, com truques, né? E conseguem enganar, ludibriar as pessoas com o passar do tempo. Ah, enrola, vão enrolando. Eles vão enrolando, vão enrolando. As pessoas vão sendo enroladas ao longo da vida, né? Ah, por exemplo, você me dá tanto que eu vou ler a sua mão, me dá tanto que eu vou ver a bola de cristal, me dá tanto, aí vai vendo, que não aconteceu isso comigo, a pessoa chega lá e reclama na outra semana, aí a pessoa fala, não, é que vai acontecer ainda, mas você tem que trazer mais alguma coisa para mim, para tal, e aí vai se estendendo, isso é uma maneira de fraudar. A grande maioria dos acontecimentos dentro desta área aqui no passado realmente ocorria. No passado realmente ocorria com mais intensidade. Hoje tem pessoas que realmente conseguem fazer isso. No entanto, em menor quantidade. O Sefer Hinur 510, ele vai explicar como que essa prática era feita, né? E aqui a gente está escrito que nós fomos impedidos de praticar a clarividência, e o Maimônides de bendita memória escreveu no Sefer HaMitzvot, Lotase, ou seja, proibição 31, que a questão da clarividência, a restrição de sua habilidade e pensamento para concentrar-se em um dos tipos de movimento, como todos os homens dessas habilidades, todos fazem, que eles devem dizer o que vai acontecer antes que aconteça. Então, aqui está a explicação do Sefer Hinur. O Sefer Hinur diz, olha, essa prática aqui é uma proibição de você dizer alguma coisa antes que ela aconteça. De fazer um prognóstico, né? E de usar o poder mental para executar essas formas. Então aqui, essa é a proibição. Desse tipo de feitiçaria, isso ocorre dessa maneira. É o poder do ocultismo, em geral, a pessoa lê a palma da mão, usa a bola de cristal, desenha na terra, pega um cinto de alguém e diz o que vai acontecer ao dono daquele cinto. Então, vai se explicando, vai se detalhando entre essas várias formas que existem de adivinhação. Búzios, pode se dar búzios pela cartomancia, ou seja, tirar as cartas para alguém, cartas de baralho, né? Vai lá e tira a carta de baralho. Então, todas essas práticas são proibidas aqui, tá? São totalmente proibidas. O Talmud de Bavili, Tratado de Sanhedrin 59b e 60a, ele vai dizer o seguinte, que os Benei Noa, eles estão proibidos na proibição de se deitar com um animal. Por quê? E vai explicar por quê. Porque não permitirás que viva uma bruxa, Êxodo 22:17. Está escrito no versículo seguinte, que se deitar com o animal será morto, Êxodo 22:18. É derivado daqui que qualquer um que está incluso na proibição de se deitar com o animal, e os benenôs estão proibidos, está incluso também na proibição de deixar que viva uma bruxa, ou seja, permitir a bruxaria.
né? Então daqui a gente entende que todo tipo de feitiçaria, todo modelo de bruxaria, ele é proibido pela Torá. E a adivinhação é uma forma de feitiçaria. A adivinhação, a cartomancia, a leitura da palma da mão, e outras práticas, né, que existem várias. Se a gente for detalhar aqui a grande gama dessas práticas terríveis que tem, a gente vai virar noite, vai virar noite. Então, qual é o conceito? Qual é o conceito? O que está por trás disso daqui? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os exemplos, para a gente entrar dentro do conceito, né? Primeiro, exemplos. Vamos lá. E agora a gente vai ver que existem alguns tipos de adivinhação que as pessoas não sabem, mas provém da feitiçaria e a pessoa pensa que não é feitiçaria. No entanto, ela não sabe que isso é uma feitiçaria, mas é. Primeiro, não recorrer à prática da clarividência, leitura da mão. Não recorrer a prognósticos futuros, búzios, bola de cristal, cartomancia, em geral, horóscopo também a gente vai ver mais à frente, tá? E a gente vai ver, olha, o masal em si, ele não é proibido. Você sabe que o masal é uma existência, todo mundo tem o seu. O proibido é você usar o masal para mudar o futuro, entendeu? Proibido você predizer através do masal. Essa é a proibição. Mas a gente vai ver isso mais à frente, na próxima aula. Hoje a gente está focando aqui o seguinte: nós não podemos recorrer a qualquer tipo desses tipos de serviço que possa alterar a ordem natural das coisas. Exatamente esse é o poder do oculto, né, da feitiçaria, que é a alteração da materialização. É a alteração da materialização. É isso que se faz na feitiçaria. Agora, gente, existe uma prática que muitas vezes as pessoas não sabem. No entanto, aquilo que acontece em algumas comunidades ditas por aí, né, como religiosas e tal, como, por exemplo, falar alguma coisa que vai acontecer e dizer que é uma profecia, falar em línguas, né? Isso também é ligado à feitiçaria. Isso vem da feitiçaria. Na verdade, a prática linguística, a glossologia, né, isso vem muitas vezes da prática das línguas que não se pode conhecer, né? Isso vem muitas vezes das práticas que eram feitas dentro da parte da feitiçaria, tá? Por exemplo, dentro da parte oculta de afro-religiosas é que se praticava, e no entanto pegaram esses elementos e usaram para formar outras comunidades, dizendo que não, isso daqui não é, isso daqui é do... Aí fala que isso daqui de repente é um dom espiritual, que isso é espiritual. Não, não é, tá? Não deixe-se enganados. Isso não tem nada a ver com dom espiritual. Isso é prática de energias de impureza, forças da impureza, por qual influencia a vida das pessoas. Então, é uma prática totalmente proibida. Aqui a questão em si, que a gente vai ter noção, é a questão da confiança, da fé em Hashem, da emuná em Hashem e também da bitachon, que é a confiança, né? Fé, emuná, confiança e bitachon. Então, daqui a gente vai entender o seguinte: primeira coisa, todo tipo de conexão existente no universo, somente existe Hashem, não existe nada além de Hashem. Logo, as pessoas vão se conectar dentro de uma forma realmente ordenada ou dentro de uma forma que não é uma conexão boa, que é uma proibição. Essa forma não ordenada, que é a proibição, as pessoas vão acessar outros níveis de energia, do qual vão se acabar abrindo uma brecha para que essas forças da impureza penetrando na sua vida diária, tá? Isso acaba ocorrendo por uma coisa. A gente sabe que existem vários atributos do Criador, o Criador tem seus vários atributos. Dentro desses vários atributos, ele tem o da sua onisciência, a sua onisciência, né? Ou seja, Hashem sabe de todas as coisas. O atributo da onisciência de Hashem ensina o seguinte: Hashem, ele fez todas as coisas, Deus, ele fez todas as coisas,
À medida que ele fez tudo que existe, ele, somente ele, pertence ao futuro, o passado e o presente. Ele tem a sua eternidade. Ele existe acima do tempo e do espaço. O tempo e o espaço, o cronos, não afeta ele, a cronologia não afeta ele em nada. E logo, o ser humano deve entender e se aprimorar e desenvolver essa confiança nesse ser. Aliás, praticar a sua fé, né? Não praticar idolatria, é você acreditar somente em Hashem. Logo, você não vai acreditar em surpresas, que isso vai acontecer por acaso, ou que isso vai te atingir, ou dessa forma. Então, quando nós desenvolvemos essa confiança no nosso dia a dia, e entendemos que se algo acontece comigo, acontece porque Hashem controla e governa todas as coisas do universo. Quando eu entendo isso, quando eu sou capaz de entregar a minha vida totalmente no Criador e entender que Ele é Senhor de tudo o que acontece comigo e sempre Ele vai ter o melhor para mim e sempre Ele vai procurar fazer e criar coisas positivas, coisas boas, e até as coisas que eu penso que não são boas, são, na verdade, algum nível de positividade para te elevar, para te melhorar, para fazer com que você esteja se refinando, né? Para você se refinar. Quando a pessoa crer dessa forma em Hashem, crer que Hashem, ele não vai querer procurar essas forças. Essas forças, em geral, é a proibição e a negação de Hashem. É negar que Hashem é onisciente. Quando alguém nega que Deus é onisciente, que o Criador é onisciente, ele procura saber o futuro. Ele procura adivinhar o futuro. Ele procura querer sondar coisas proibidas, um limite proibido. Essa é exatamente a proibição. Por quê? Porque fazendo isso, você está negando um atributo divino. Porque fazendo isso, você está negando a essência do Criador em si, que é a essência do todo conhecimento, que é a essência do todo poder, que é a essência da sua presença em tudo que realmente possa existir. Não existe lugar do universo em que o Criador não esteja presente. Ele está presente em todos os lugares. Logo, então, essa fé que você tem no Criador, ela tem que ser desenvolvida dessa maneira, a eliminar toda etapa de dúvida sobre o futuro. Se realmente, olha, a pessoa que tenta ver e ter o conhecimento, o acesso do futuro, no mínimo ela está querendo dizer o seguinte: olha, eu acredito em Deus, mas não acredito tanto assim igual eu penso. Deus nos livre de pensar dessa forma. Então, a gente tem que entender, olha, eu vou fazer tudo, eu vou entender, eu vou treinar a minha mente dentro do amor e o temor a Deus, né? Eu vou treinar minha mente dentro do amor e temor a Deus. Se alguém, de repente, ela está tendo algum problema nessa área, essa falta de confiança, muitas vezes, primeira coisa ela tem que fazer, ela tem que recitar alguns salmos entre eles. Os salmos de gratidão vai te ajudar bastante. O salmo 139, que é o salmo que fala sobre a presença e a onisciência de Deus. Salmo 138 também, salmo 139. E você exercita esse salmo todos os dias de sua vida, você recita ele, pensa nele, medita sobre isso, sobre esses princípios, vê se você está aplicando isso na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Isso é uma das coisas que você pode fazer. A segunda coisa que você pode fazer também é estar a cada dia pensando, tirando um minuto do seu dia e pensando o quão perfeito Deus é e faz tudo e toma conta de você como ninguém. Pensa nisso. Mas pensa isso durante um minuto. Só pensa nisso durante um minuto. E durante aquele minuto você conseguirá extrair a gratidão oculta dentro de você. E colocará essa gratidão para fora. Então essa gratidão que é oculta dará lugar ao entendimento, à compreensão.
e a reverência, o temor correto que deve-se ter ao Criador e Rei do Universo.